Olá pessoal, me chamo Leandro Lopes, professor de teologia. Nós estamos hoje aqui falando, estamos conversando aqui sobre Novo Testamento, ou Nova Aliança, Novo Pacto, E estamos nos concentrando especificamente aqui na parte dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Esses livros, que a Bíblia, esse conjunto de livros, a própria Bíblia em si, ela é um conjunto de livros, mas nós vamos estar nos especificando aqui, especificamente, se concentrando, melhor, nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, na nossa unidade 2 da nossa disciplina de Novo Testamento, onde a gente hoje vai falar um pouquinho aqui dos Evangelhos como obra literária. É interessante isso, caros alunos, porque quando se fala de obra literária, talvez automaticamente a gente lembra de outras obras, de outros livros. A Bíblia, por ter esse caráter sagrado, revelado por Deus, às vezes a gente esquece que a Bíblia, por mais que seja um livro sagrado, ela tem os seus gêneros literários também. Ela tem parábolas, ela tem poesia, e tem figuras de linguagem, como metonímia, prosopopeia, ironia, hipérbole, a figura do exagero. Então todos esses elementos se encontram na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela foi revelada por Deus, inspirada pelo homem escrevendo ali, mas ao decorrer também da sua trajetória, da sua produção, digamos assim, ela tem também esse lado também literário, esse lado que vai ali ajudar a entender ali o contexto bíblico também, a estrutura do livro, de cada livro. Então, é muito comum também, juntamente com isso, os críticos da Bíblia entenderem que a Bíblia é apenas mais um livro, dentre outros. Mas aquele que é cristão, aquele que crê em Deus, entende que a Bíblia é o livro ali revelado por Deus, Deus revelou sua palavra, a sua lei, a sua orientação, e ali usou os homens, inspirados por Deus para poder estar escrevendo ela dentro de uma linguagem que o ser humano pudesse entender. Então, os evangelhos como uma obra literária, por exemplo, dentro disso, o movimento cristão deve sua existência à pessoa e à obra de Jesus. Então é importante entendermos, caros estudantes, que Jesus ele não fundou uma religião, ele fundou um movimento. Ele não fundou uma religião, ele fundou um movimento, a qual ele é a cabeça desse movimento. Então, veja, com exceção de algumas narrações fragmentárias, as crônicas autênticas da sua vida estão contidas somente nos 4 evangelhos. Então, em outras palavras, nós vamos conhecer ali um pouco de Jesus, do seu ministério, dos seus milagres, dos seus feitos, das suas palavras, dos seus discursos, dos seus ensinamentos. Tudo isso e outras coisas mais a gente vai ali ver nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 evangelhos. Eles são aqueles que vão falar de maneira mais ali de Jesus Cristo no seu ministério, dentre outras coisas. Então veja, o de Marcos, o de Mateus, o de Lucas e o de João, que desde o mais remoto período de sua história são considerados canônicos pelos cristãos. Então esse lado, esses 4 livros, eles foram canonizados, eles foram reconhecidos como inspirados por Deus. Então, dentro da história ali, da canonização dos livros bíblicos, a gente sabe que essa questão de canonização é algo complexo também, porque tem muitos livros que ficaram de fora. Claro que teve muitos ali que, aqueles que acabaram ficando de fora, foram livros ali que divergiam entre uma coisa ou outra, parecia uma coisa assim, fantasiosa, lendária, eram escritos, eram livros que acabavam ali até mostrando um lado estranho ali dentro do contexto histórico bíblico, dentro das doutrinas ali. Então foram livros que ficaram lá de fora. Mas é sempre bom lembrar aquela famosa orientação de Martinho Lutero, quando ele disse, olha, devemos pelo menos, nós cristãos, levar em conta o valor histórico desses livros que não foram canonizados, ou seja, foram livros que não foram
considerados inspirados por Deus, não foram canonizados, mas foram livros que são importantes dentro do contexto histórico e que servem até de pano de fundo, na verdade, para a gente entender o Novo Testamento, por exemplo. A gente está estudando o Novo Testamento. Como, por exemplo, dentro disso aqui, para nós entendermos ali o Novo Testamento, é interessante a gente ler o livro de 1º e 2º Macabeus, que vai servir de pano de fundo para entender o Novo Testamento, porque esses dois livros que considerados apócrifos, né, apócrifo significa algo obscuro, algo escondido, né, esse foi o termo dado aos livros que não foram canonizados, que não entraram dentro do cânon bíblico, né, e assim foram chamados de apócrifos, que significa obscuro ou algo escondido. E veja, o livro de Macabeus é interessante porque ali vai mostrar ali um período da história ali, onde os macabeus vão ali defender a lei de Deus, onde eles vão defender a sua identidade judaica contra o helenismo, né? É um período ali onde a cultura grega está muito em voga, está muito predominante, e a gente sabe que ao decorrer da história a cultura grega ali influenciou muitos povos, muitas nações, influenciou o mundo, né? Acabou influenciando ali a Roma Antiga também, por isso esse termo que a gente conhece, né, greco-romano, significando justamente essa influência grega ali, né? Então esse termo greco-romano está dentro desse contexto, né, dentro dessa influência grega ali no mundo. E hoje várias palavras que nós temos, né, na medicina, por exemplo, tudo deriva ali, por exemplo, do grego, né? Então veja, o livro de 1º e 2º Macabeus ali também vai mostrar ali o surgimento dos fariseus, dos saduceus, enfim. Então é um livro interessante para a gente entender ali o Novo Testamento. Seria interessante a gente ler o livro de 1º e 2º Macabeus, que não tem na Bíblia protestante, mas vai ter na Bíblia católica. Então é um livro bem interessante e que eu recomendo vocês lerem para poder entender ali algumas coisas do Novo Testamento. Outro exemplo dessa questão, dentro disso, tem livros que para a gente entender ali a escatologia do Novo Testamento, a doutrina das últimas coisas, é interessante que para nós entendermos a gente vai ter que entender até alguns livros apócrifos do Antigo Testamento, porque assim como existem livros apócrifos do Novo Testamento, existiu também aqueles do Antigo Testamento. Então veja, aquilo que Martinho Lutero falou, orientou, é interessante porque a gente vai entender também quando a gente vai estudar alguns assuntos referentes, por exemplo, aos últimos dias, né, dos últimos tempos, como a escatologia, por exemplo, aborda. Então veja, por mais que esses livros não entraram dentro do cano, mas é importante entender eles dentro do seu contexto e o que eles vão falar a respeito de algo futuro também. Por isso que eu falo, é complexo falar desses livros que entraram e que não entraram, porque tem livros que não entraram dentro do cano e que falavam de uma maneira tão grandiosa de Jesus e mesmo assim não entraram. E já tem livros no Novo Testamento, por exemplo, o livro de Tiago, que é um livro que inclusive Martinho Lutero criticava, né, chamava de Evangelho de Palha, mas ele está lá, entrou no cânon bíblico, é um livro dos mais... a Bíblia em si ela é importante, mas é um livro assim, que tem um caráter muito prático, né, o livro de Tiago, do apóstolo Tiago, mas enfim, dentro disso, tem livros que falaram de Jesus de maneira grandiosa e não entraram dentro do cânon, e tem outros que praticamente não falam ou não falam de jeito nenhum, como no caso de Esther, por exemplo, que ali não é mencionado o nome de Deus, né? Somente faz algumas alusões ali, mas não é falado o nome de Deus de maneira explícita no livro de Esther, por exemplo. Tanto é que teve uma grande debate ali, uma grande construção para ver se ele entrava ou não ali no cânon bíblico. Mas continuando aqui, embora houvesse muitos outros evangelhos que pretendiam narrar fatos da vida de Jesus, que não estão registrados nos 4 evangelhos, esses evangelhos apócrifos, por isso que agora há pouco eu falei, assim como existem livros apócrifos do Antigo Testamento, existem livros apócrifos do Novo Testamento, inclusive evangelhos. Tem o evangelho de Tomé, tem o evangelho de Pedro, tem o evangelho ali de Maria Madalena, que são escritos ali, que foram escritos, que vão falar algumas coisas, mas que acaba divergindo daquilo que o texto bíblico ali, aquele que foi canonizado, fala, né? Então veja, são geralmente de data tardia, esses evangelhos apócrifos foram escritos de uma data tardia e não merecem confiança.
Contém poucas descrições que não sejam uma repetição do conteúdo dos evangelhos canônicos. E muito do que acrescentam é, obviamente, fantasia e lendário. Interessante que esses acréscimos, eles vão, assim, ter um caráter duvidoso dentro desse processo de canonização, que, por exemplo, no livro de Esther e no livro de Daniel vai ter acréscimos ali que no caso, na Bíblia protestante já não vai ter esses acréscimos, né? Então, no livro de Esther vai ter alguns acréscimos, no livro de Daniel também ele vai falar da história de Bel e o dragão, vai falar de Susana, uma personagem ali, né? Só que quando a gente lê esses escritos apócrifos, como nós falamos agora há pouco, quando vocês leem, você percebe, parece uma história fantasiosa, tem muito esse caráter fantasioso, lendário, igual a história de esse acréscimo que tem ali no livro do profeta Daniel, chamado Bel e o Dragão, que eu recomendo vocês lerem, para vocês mesmos terem ali uma noção de como foi narrado essa história ali. E daí a gente vai entender o porquê esses livros, a gente vai ter pelo menos uma noção ali do porquê esses livros tiveram ali uma não aceitação da maioria em entrar no cânon, né, digamos assim, porque sempre é bom frisar que, na verdade, quem vai dar esse reconhecimento ali ao livro sagrado ali é a igreja, né? A igreja é que vai reconhecer esses livros como inspirados, é a igreja que teve essa autoridade de reconhecê-los, né? Sempre é bom frisar isso. Então veja, além disso, a linguagem desses livros denuncia que foram escritos para apoiar as opiniões de algumas seitas. Então veja que muitos escritos ali foram escritos para apoiar algum tipo de seita ali. Se hoje a gente vive um mundo de seitas, lá na antiguidade também já existia. Como eu costumo dizer, nenhum movimento surge de um dia para o outro. Então um movimento, uma seita, um pensamento, uma filosofia, ela nasce, né? Não de um dia para o outro, ela se desenvolve e ali ela vai permeando, ela vai caminhando, ela vai indo, caminhando, né, até chegar a hoje, esse momento que nós estamos. Por exemplo, quando a gente pega a história da igreja, a igreja que nós estamos vivendo hoje, século XXI, isso, aquilo, tantas situações aí que nós vemos nas igrejas, na igreja de Jesus, hoje as consequências que nós vemos hoje é resultado de algo lá atrás. Quando a gente pega ali a Idade Média, a própria Bíblia mesmo como exemplo, né, o próprio Paulo já dava algumas orientações ali, acautelai-vos daqueles que estão em pele de cordeiro, acautelai-vos daqueles que vão sair do meio de vós, do meio da própria igreja, enfim. Paulo ali estava dando orientação não somente para a igreja se atentar para aqueles que iriam surgir dentro da igreja, da própria igreja, da comunidade cristã, mas daqueles também, ter cuidado daqueles que viriam de fora. Então isso aconteceu tanto no contexto bíblico ali, como também ao decorrer da história até hoje. Então hoje, muitas das coisas que a gente vê por aí afora, por mais que nos escandalize, por mais que nos choque, é resultado de algo lá atrás, que veio lá de trás. Né? Por isso é importante a gente conhecer a história da igreja. Então veja, dentro disso, esses escritos eles serviam para apoiar as opiniões de alguma seita que não representava a principal corrente do cristianismo histórico. Então não representava. Né? Era uma situação ali que era apenas para apoiar algumas seitas ali da época. Dentro dessa questão aqui também, do que nós estamos vendo aqui dos evangelhos, os 3 primeiros evangelhos demonstram uma íntima inter-relação quanto ao conteúdo e à forma de expressão. Então, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão em íntima ali inter-relação entre eles, de conteúdo, e a forma de expressar. Então, com isso, são chamados de evangelhos sinóticos. Por conta dessa inter-relação entre eles, dessa expressão íntima neles, eles assim foram chamados e são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa algo no sentido de parecidos ou semelhantes ou ver em conjunto, né? Sinótico significa ver em conjunto, que vem do grego sim, juntos, né? Significa juntos, e optomai, do grego, ver, ou ver em conjunto. Uma vez que eles têm um ponto de vista comum. Percebe-se que quando a gente lê os 3 primeiros evangelhos, especificamente,
Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai perceber que as narrativas ali são parecidas, mas vai ter algumas diferenciações também ali, né? Mas esse termo sinótico significa parecidos ou em conjunto, ele significa isso, né? Uma vez que eles têm um ponto de vista comum quanto à vida de Jesus. Então, em relação a esse ponto comum de Jesus, eles vão ser semelhantes, né? Eles vão ter o mesmo denominador comum ali, o mesmo resultado, digamos assim, né? Então veja, daí fica a pergunta dentro disso aqui, porque dentro do estudo dos evangelhos sinóticos, que nós aprendemos agora há pouco, que significa, essa palavra sinótico significa parecidos ou semelhantes, ou ver em conjunto, vem um seguinte questionamento dentro disso, que é o chamado problema sinótico. Porque a pergunta que fica os escritores dos evangelhos, desses três, dos 4 evangelhos no caso, que nesse caso inclui o evangelho de João, né? Os escritores dos evangelhos copiaram as obras um dos outros, né? Ou será que usaram uma fonte comum? Ou colaboraram uns com os outros? Então fica essas 3 perguntas. Porque dentro do estudo dos evangelhos, que vai vir os evangelhos sinóticos, vai vir também esse questionamento do problema sinótico. Eles pegaram uma fonte comum, eles colaboraram uns com os outros, né? Ou será que eles copiaram as obras uns dos outros, né? Então fica esse questionamento, né? De acordo com uma metodologia, enfatiza-se a teologia de cada evangelista, né? Ou seja, cada evangelista ele vai ter o seu pensamento teológico, né? Ele vai ter ali também o seu pensamento próprio, teológico, a respeito daquilo que ele vai estar escrevendo, né? Então veja, não apenas os evangelhos são considerados como obras literárias, mas representam cuidadosamente ali, né, essa questão. Então veja, onde coloca-se menos ênfase, dentro dessa metodologia aqui, vai se colocar menos ênfase na origem dos evangelhos e mais no cenário de vida dos evangelistas. Então, ou seja, em outras palavras, dentro dessa metodologia aqui, a ênfase não será na origem de cada evangelho, mas sim no cenário de vida dos próprios evangelistas. É o que a teologia chama de Sitzleben, essa palavra alemã, que significa mais ou menos, tem um sentido de a vivência ali dos escritores, né? Em outras palavras, entender ali o ambiente vivencional a qual o escritor bíblico vivia, né? E é interessante isso, porque a Bíblia, por mais que seja sagrada, revelada por Deus, mas Deus ele respeitou também esse ambiente a qual o escritor vivia, né? A sua cultura, a sua tradição, e isso é interessante, e isso que deixa a Bíblia até mais rica culturalmente, né? Porque a Bíblia também tem os seus elementos culturais. Antigo Testamento, Novo Testamento, é muito interessante isso, e isso que se torna a Bíblia como única também, porque ela tem o seu valor sagrado, o seu caráter revelatório da palavra de Deus, mas ali Deus também ele vai permitir, né, o escritor bíblico, inspirado por Deus ali, está usando alguns elementos do seu dia a dia para poder estar escrevendo também a palavra do Senhor. Isso é muito interessante, entender que a Bíblia ela tem o seu lado sociológico, o seu lado antropológico, o seu lado cultural, né? E tudo isso vai tornar a Bíblia mais rica, né? Então veja, dentro disso, caros alunos, nós hoje na unidade 12 nós aprendemos um pouquinho aqui sobre essa questão dos evangelhos sinóticos, né? Entender que a Bíblia é um conjunto de livros literários também, e tudo isso faz com que ela se torne única, se torne um livro a qual nós vamos até nos interessar mais para poder entender o seu contexto, não somente histórico, mas cultural, religioso e político. Até a próxima.